Fala DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e hoje nós vamos aprofundar no conhecimento sobre terminal do Linux. Nessa aula de hoje você vai aprender os 5 principais comandos para você fazer a gestão de pastas e arquivos dentro do Linux utilizando o terminal. E como pano de fundo, nós vamos construir a base do projeto do Enzo Pascal, projeto que a gente fez lá nas aulas de HTML e CSS, mas dessa vez utilizando o terminal. Por quê? Porque nós vamos fazer agora o projeto da maneira profissional, como um Dev Pro realmente faz no seu dia a dia. Então, bora para a aula, bora para a vinheta. E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, começando aqui com uma leve revisão, eu estou aqui na pasta do meu usuário e aqui você pode ver as pastas que eu tenho aqui dentro do meu projeto. Inclusive, depois a gente pode fazer uma limpeza aqui tirando a pasta do Kid Malvadeza que apareceu na aula anterior. Mas, começando então pelo primeiro comando importante. Como criar diretórios com o comando mkdir. Ou seja, o objetivo aqui vai ser criar a pasta base do nosso projeto do Enzo Pascal. Para isso, você vai utilizar o comando mkdir. Dessa forma, você vai digitar mkdir e o mnemônico vem do inglês makedir, cuja tradução é fazer um diretório, ou no caso, criar um diretório. E aí eu vou dar um espaço e vou dizer o nome da pasta que eu quero criar, no caso aqui, a pasta do Enzo-Pascal. Quando eu dou um Enter, e agora eu uso o ls, veja o que acontece. Apareceu aqui a pasta do Enzo Pascal. Além desta forma de criar a pasta, você também consegue criar já pastas com subpastas de uma vez só, utilizando aqui também o comando mkdir. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, mkdir, vou utilizar aqui o E e já utilizar o tab que a gente aprendeu na aula anterior para autocompletar. E aí dentro dessa pasta Enzo Pascal, eu vou criar uma pasta que se chama pasta. E dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta que vai se chamar subpasta. Quando eu dar o Enter, veja o que acontece. Ele me dá uma mensagem falando aqui em inglês. Você não pode criar o diretório que você está tentando. Não existe esse diretório. E por que isso está acontecendo? Porque eu só criei a pasta Enzo Pascal, mas não existe uma pasta chamada pasta. E por isso, quando ele está tentando criar essa subpasta dentro de pasta, ele está dando uma mensagem de erro. Por quê? Porque isso é uma operação que pode ter um resultado de repente indesejado por você. Relembrando que não tenha medo das mensagens do Linux, ele vai te indicando o caminho do que você está fazendo e às vezes até te dando dicas de como consertar. Nesse caso aqui, eu quero também aproveitar essa ocasião para te mostrar um atalho que também te ajuda muito no dia a dia do seu terminal com Linux. Eu vou utilizar aqui a tecla setinha para cima e olha o que acontece. Ele repete os comandos que eu já digitei. Se eu clico na setinha de novo, ó, ele repete o penúltimo comando e assim por diante. Se você coloca a setinha para baixo, ele vai voltando no histórico de comandos que você já digitou. Nesse caso aqui, eu usei a setinha para eu não ter que digitar tudo isso aqui de novo. Por quê? Porque eu vou utilizar esse mesmo comando mkdir e aí aqui eu vou colocar a opção "-r".
Esta opção de "-r" tem a ver com recursividade, ou seja, se você usa a opção "-r", ele vai criar todas as pastas que não existem para você. Quando eu digitar Enter, veja que na realidade deu um erro, porque eu errei a opção. Eu vou setinha para cima de novo, na realidade é o "-p", que vem de parent, ou seja, de pasta pai desta pasta aqui, ó. No caso, pasta mãe, no caso. Seria de parent em inglês, que serve tanto para mãe quanto para pai. Então eu vou dar aqui um Enter, vamos ver o que acontece. Agora sim, se ele não me avisa nada de mensagem, é porque deve ter funcionado. Vamos conferir? Vamos entrar aqui na pasta Enzo Pascal utilizando o comando CD. Quando eu dou o ls, eu vejo que tem a pasta aqui. E se eu dou o ls seguido de pasta, eu consigo ver os conteúdos que estão dentro de pasta, que no caso aqui é a subpasta que eu criei aqui. Ou seja, com o comando mkdir você já consegue criar toda ali uma hierarquia de uma pasta dentro de uma outra de uma só vez, se você quiser, utilizando a opção "-p". Eu vou então navegar até essa pasta aí, olha. Eu vou colocar pasta, tab. Veja que ele já colocou a barra, eu consigo inclusive dar o CD direto lá para minha subpasta. Coloquei o SU, tab, Enter, e agora eu estou aqui na pasta que foi criada. Olha, subpasta que está dentro de pasta, que está dentro de Enzo Pascal, que está dentro de Renzo, que está dentro de Home. Beleza? Então é isso. Bom, agora chegou a hora de te mostrar o segundo comando, que é como que você vai criar arquivos no seu terminal Linux. E você vai fazer isso através do comando touch. Touch vem do inglês tocar, encostar. Então, como que ele funciona? Eu vou colocar aqui touch, espaço, o nome do arquivo que eu vou criar, que eu vou chamar aqui de arquivo.txt. Quando eu faço isso, olha, eu digito Enter, dou um ls, veja que foi criado aqui para mim justamente o arquivo onde eu dei o touch. Ou seja, eu posso criar qualquer tipo de arquivo dessa forma. Vou também criar aqui o touch página.html. Dou um Enter, veja que ele criou aqui o outro arquivo dentro desse diretório. Agora eu vou rodar o comando ls-l para ele me mostrar os detalhes, principalmente com a data de criação desses dois arquivos aqui. Veja, foi criado no dia 22 de março, o arquivo aqui às 10h38 e o página.html às 10h39. Esse comando touch, além dele servir para a criação de arquivo, ele também muda os metadados de criação e de acesso e de edição desse arquivo que o Linux mantém para você. Então veja aqui o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar o touch, mas agora eu vou dar um touch no arquivo.txt que já existe. Ele não vai alterar nada do arquivo, mas ele vai mudar esse metadado aqui, você vai ver, ó. Vou dar um Enter, vou rodar o ls-l de novo e veja lá. Ele mudou a hora em que este arquivo.txt foi editado ou tocado por conta do arquivo touch para o momento em que eu executei este comando aqui. Ou seja, o touch serve tanto para a criação, tanto também para você mudar o metadado com o horário de última edição do arquivo dentro do Linux. Agora, se é possível criar arquivos e pastas, obviamente é possível deletá-los ou destruí-los. E isso nos leva ao nosso terceiro comando, que é o comando rm. Rm vem do inglês remove, ou você pode até levar para o português também, que seria remover. Você tem ali as duas primeiras consoantes dessa palavra, tanto em inglês quanto em português. Então, como é que funciona o comando rm? Você digita rm e digita o nome do arquivo que você quer apagar. No caso aqui, eu vou apagar o nosso arquivo.txt. Digito Enter, dou um ls e veja que o arquivo.txt sumiu. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou navegar para a pasta pai da subpasta, que no caso é a própria pasta aqui, dou um ls, vejo que a subpasta está aqui, e aí eu vou tentar rodar o comando rm para tentar apagar um diretório inteiro aqui da subpasta. Então eu vou rodar rm subpasta. Quando eu digito Enter, olha o que acontece, ele fala assim, olha só, isso daí é uma pasta, eu não consigo apagar. E por que o Linux está fazendo isso? Porque apagar uma pasta é uma opção ligeiramente perigosa. Pode ser que tenham vários arquivos e você tenha digitado incorretamente aqui este comando. Por isso que ele não apagou efetivamente a pasta. Para você conseguir utilizar esse comando e apagar tudo, agora sim você usa a opção "-r", que tem a ver com recursividade, ou seja, apague todas as pastas e arquivos que estiverem aqui dentro da subpasta. Então, eu vou dar um Enter agora com a opção "-r", vejo o que acontece,
a subpasta foi apagada, e se tivesse pasta dentro dessa subpasta ou qualquer outro tipo de arquivo, tudo seria apagado. Então, use com parcimônia esse comando aqui. Eu vou voltar para a pasta base que eu tinha criado, que era a pasta do Enzo Pascal, e vou aproveitar e remover aqui também a minha pasta para a gente testar o comando RM de novo. Então olha lá, não consigo remover, coloco a opção "-R", e aí a minha pasta, chamada pasta, está apagada. Bom, para dar uma limpadinha aqui na tela, eu vou te mostrar um outro comando aqui que não estava previsto entre os 5 principais, porque eu errei aqui no meio da aula e eu quero limpar a tela para você não se confundir com os comandos que estão aparecendo. Eu vou utilizar o comando clear porque ele limpa aqui o histórico de comandos do meu terminal. Ó. Clear, enter, pronto. Vou começar aqui do projeto Enzo Pascal, que a gente agora vai reconstruir o projeto que a gente fez lá do Enzo Pascal, mas agora da maneira profissional, como eu te prometi no início desse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer e que a gente fez lá no projeto foi criar um arquivo chamado enzopascal.html, onde ficava o meu código HTML. Então, eu tenho, por enquanto, meu arquivo Enzo Pascal dentro da pasta raiz do nosso projeto. Só que agora eu quero te mostrar o quarto comando da lista de 5, o penúltimo, que é possível copiar arquivos e pastas aqui dentro do Linux através do terminal. Para fazer isso, você vai utilizar o comando cp, que são as consoantes do comando em inglês copy, ou pense aí que são as primeiras consoantes da palavra copiar em português. Como é que funciona? Eu vou usar o comando, então, cp, aí eu vou dizer qual é o arquivo que eu quero copiar, no caso aqui, o HTML. E depois eu vou dizer o nome do arquivo da onde eu vou copiar esse conteúdo aqui. Eu usei o Enter aqui com HTML, mas na realidade eu quero utilizar o cp para criar o arquivo CSS a partir desta cópia aqui do HTML. Eu vou dar um Enter, veja só o que acontece. Agora eu tenho 2 arquivos, o HTML e o CSS que foi criado com o comando de cópia. O detalhe é que esse comando aqui pode ser utilizado com pastas e ele copia uma pasta com todos os arquivos que estiverem dentro dela. Eu vou te mostrar aqui, voltando para a pasta raiz, onde eu tenho aqui a pasta Enzo Pascal que nós criamos, e aí eu vou rodar o comando cp Enzo Pascal, que é uma pasta inteira, e eu vou copiar aqui para esse diretório mesmo onde eu estou, que é a minha página raiz aqui do meu usuário Renzo, e eu vou chamar de Enzo Pascal, só que eu vou colocar aqui Enzo Pascal 2. Olha só o que vai acontecer. Ele não deixa eu fazer essa cópia sem definir que eu quero copiar recursivamente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, "-R" aqui na opção, veja que ele já me deu a dica na mensagem de erro, e aí eu vou dar um Enter, veja o que acontece. Ele criou aqui o diretório Enzo Pascal 2, vamos entrar nele com o comando cd e ver o conteúdo, veja que exatamente tem o Enzo Pascal.css e o Enzo Pascal.html, que foram copiados aqui da pasta original Enzo Pascal. Para finalizar os 5 comandos principais para você lidar com arquivos e pastas, eu quero te mostrar o 5º e último comando, que é o arquivo para você mover arquivos e pastas. E aí o comando para isso é o mv, que são as consoantes da palavra move em inglês, ou pode considerar aí da palavra mover, também em português, as 2 primeiras consoantes. Para te mostrar como isso funciona, eu vou criar aqui um diretório chamado HTMLs, que seria uma pasta onde eu quero mover HTMLs para dentro dela. Olha só, tá aqui a pasta, e eu vou mover o enzopascal.html para dentro dessa pasta aqui. Então, comando mv, digo qual é o arquivo que eu quero movimentar, no caso é o enzopascal.html, e aí eu vou dizer qual é a pasta para onde eu quero enviar esse arquivo, no caso aqui, HTMLs. Dou um Enter, veja, ls, o arquivo Enzo Pascal não está mais aqui, por quê? Porque ele está lá dentro, olha só, ls na pasta HTMLs, o enzopascal.html está lá dentro. O detalhe é que esse comando de mover, ele também é utilizado para renomear arquivos, ou seja, basta você mover um arquivo alterando o nome dele. Veja só como acontece. Eu vou utilizar o comando mv para mover o arquivo enzopascal.css, mas eu vou chamar esse arquivo aqui, olha, de outro nome .css. Olha só o que vai acontecer. Eu digito Enter, dou o ls
Então foi um movimento do arquivo Enzo Pascal para a mesma pasta, só que mudando aqui o nome dele. Ou seja, você também consegue utilizar o MV para trocar o nome em si. Por fim, só para misturar esses dois conceitos, você consegue mover um arquivo de pasta e mudar o nome dele ao mesmo tempo. Vamos lá, ó. MV, vou pegar o outro nome .css, que é o arquivo que eu tenho aqui dentro da minha pasta Pascal 2, vou mover para onde? Lá para minha pasta HTMLs, só que agora eu vou voltar o nome dele para Enzo Pascal.css. Então, dou um Enter, veja o que acontece. ls, o meu arquivo outro nome não está mais aqui. Vou dar um ls lá na minha pasta de HTMLs e veja que eu tenho o Enzo Pascal.css. Ou seja, eu movi o arquivo que estava aqui com este nome e já alterando para o nome original do Enzo Pascal. Para finalizar aqui essa aula, eu vou para minha pasta raiz, ls, e eu vou remover as pastas que eu não vou utilizar mais. Então eu vou dar um rm-r na minha pasta Enzo Pascal 2 e também na minha pasta do Kid Malvadeza, que foi o da aula anterior. Deixando aqui a minha home limpinha, mas já com a minha pasta Enzo Pascal, que a gente vai utilizar nas aulas que vão se seguir, com a base do Enzo Pascal.css e do Enzo Pascal.html. Então, DevPro, vamos para o nosso famoso resumo do final da aula. Nessa aula você aprendeu os 5 comandos principais para você interagir com as suas pastas e arquivos. Primeiro deles, mkdir para criação de pasta. Segundo deles, comando touch para criar arquivos e também mudar o metadado da última alteração que foi feita dentro desse arquivo. Terceiro comando foi o rm para remover arquivos ou pastas. Lembrando da opção "-r" se você quiser apagar recursivamente pastas e arquivos que estejam dentro de uma pasta. Quarto comando foi o comando cp para copiar pastas e arquivos. E por fim, o quinto e último comando, o comando mv para mover pastas e arquivos. Então, a partir de agora, você já tem aí as ferramentas básicas para conseguir construir a base dos nossos projetos de software, e eu usei esses comandos para já criar a minha base com a pasta do meu projeto da página do Enzo Pascal, que a gente vai utilizar nas aulas que vão se seguir aqui nessa trilha DevTools, onde você está aprendendo o Linux. Grande abraço e te espero para a próxima aula.